Fala primata, você está no Cientificamente, o canal que te explica a razão de pessoas, em pleno século XXI, acharem que a Terra é plana, que o aquecimento global é uma ilusão e que uma criança trabalhar é um sinal de maturidade. Em teoria, resolver disputas factuais deveria ser relativamente fácil. Bastaria apresentar evidências concretas ou evidências de um consenso de especialistas relevantes. Essa abordagem é bem sucedida na maioria das vezes, quando a questão é, digamos, o peso atômico do hidrogênio. E, aliás, se existe algo que realmente é bastante evidente, é que você já estava esquecendo de dar seu like e se inscrever no canal. Não esquece não, isso nos ajuda muito a continuar produzindo. Pronto? Vamos lá! Mas as coisas não funcionam bem assim quando a ciência apresenta uma imagem que ameace os interesses pessoais de alguém ou a visão do mundo ideológico. Na prática, verifica-se que a identidade política, religiosa ou étnica de uma pessoa antecipa com bastante eficácia a disposição de aceitar fatos cientificamente comprovados em qualquer questão politizada. Raciocínio motivado é o que os cientistas sociais chamam de processo de decidir quais evidências aceitar com base na conclusão que se prefere. Como explicado no livro The Truth About Denial, de Adrian Bardon, essa tendência humana se aplica a todos os tipos de fatos sobre o mundo físico, história econômica e eventos atuais. O estudo interdisciplinar desse fenômeno deixou uma coisa clara: o fracasso de vários grupos em reconhecer a verdade sobre, digamos, as mudanças climáticas não é explicado pela falta de informações sobre consenso científico sobre o assunto. Em vez disso, o que prediz fortemente a negação da ciência em muitos tópicos controversos é simplesmente a persuasão política de alguém. Uma meta-análise de 2015 mostrou que a polarização ideológica sobre a realidade das mudanças climáticas realmente aumenta com o conhecimento dos entrevistados sobre política, ciência e/ou política energética. As chances de um conservador ser um negador da ciência do clima são significativamente maiores se ele ou ela tiver um ensino superior. Os conservadores com uma maior pontuação em testes de sofisticação cognitiva ou habilidades de raciocínio quantitativo são os mais suscetíveis ao raciocínio motivado sobre a ciência do clima. A negação, no entanto, não é um problema exclusivo dos conservadores. Estudos descobriram que os progressistas têm menos probabilidade de aceitar um consenso hipotético de especialistas sobre a possibilidade de armazenamento seguro de lixo nuclear ou sobre os efeitos de lei sobre porte oculto de armas. O talento humano para a racionalização é um produto de muitas centenas de milhares de anos de adaptação. Nossos ancestrais evoluíram em pequenos grupos onde a cooperação e a persuasão tiveram tanto a ver com sucesso reprodutivo quanto manter crenças factuais precisas sobre o mundo. A assimilação de uma tribo exigia a assimilação do sistema de crenças ideológicas do grupo, independentemente de se basear na ciência ou na superstição. Um preconceito instintivo em favor do pensamento de grupo e de sua visão de mundo está profundamente enraizado na psicologia humana. O próprio senso de identidade de um ser humano está intimamente ligado ao status e às crenças de seu grupo de identidade. Portanto, não é de se surpreender que as pessoas respondam automática e defensivamente às informações que ameaçam a visão de mundo dos grupos aos quais se identificam. Respondemos com racionalização e avaliação seletiva das evidências, ou seja, nos engajamos no viés da confirmação, dando crédito a testemunho de especialistas que gostamos, ao mesmo tempo que buscamos ou criamos razões para rejeitar os restantes. Informações indesejadas também podem ameaçar de outras maneiras a justificação de sistemas teóricos. O psicólogo John Jost tem mostrado como as situações que representam uma ameaça aos sistemas estabelecidos desencadeiam um pensamento inflexível. Por exemplo, populações em dificuldades econômicas ou uma ameaça externa muitas vezes recorrem a líderes autoritários que prometem segurança e estabilidade. Em situações com carga ideológica, os preconceitos de uma pessoa acabam afetando as crenças factuais dela. Na medida em que você se define em termos das suas afiliações culturais, seu apego ao status quo social ou econômico, ou uma combinação, informações que ameaçam seu sistema de crença, digamos, sobre os efeitos negativos da produção industrial no meio ambiente, podem ameaçar seus sentidos da própria identidade. Se líderes políticos de confiança ou mídia partidária estão dizendo a você que a crise do Covid-19 foi exagerada, informações factuais sobre um consenso científico, em contrário,
podem ser interpretadas por você como um ataque pessoal. Esse tipo de pensamento motivado e carregado de afeto explica uma ampla gama de exemplos de rejeição extrema e resistente a evidências de fatos históricos e consensos científicos. Foi demonstrado que cortes de impostos se pagam em crescimento econômico? As comunidades com grande número de imigrantes apresentam taxas mais altas de crimes violentos? A Rússia realmente interferiu na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016? Previsivelmente, a opinião de especialistas em relação a esses assuntos é tratada pela mídia partidária como se a própria evidência fosse inerentemente partidária. Os fenômenos negativistas são muitos e variados, mas a história por detrás deles é, em última análise, bastante simples. A cognição humana é inseparável das respostas emocionais inconscientes que a acompanham. Sob as condições certas, traços humanos universais como favoritismo dentro do grupo, ansiedade existencial e um desejo por estabilidade e controle combinam-se em uma política de identidade tóxica que justifica o sistema. A negação da ciência é notoriamente resistente aos fatos porque, em primeiro lugar, não se trata de fatos. A negação da ciência é uma expressão de identidade, geralmente em face de ameaças percebidas ao status quo social e econômico. Seria realmente surpreendente se Anthony Fauci, dos Estados Unidos, ou os ex-ministros Mandetta e Taishi no Brasil, por exemplo, não estivessem cientes do impacto significativo da política nas atitudes de prevenção e na progressão dos números da pandemia no Brasil, ou de quais sinais estão sendo enviados por declarações do governo em todas as esferas, pela recusa a implementar o distanciamento em aparições públicas por parte do presidente da República, ou mesmo de parte da mídia incitar uma polarização perigosa entre a população, categorizando entre os que querem o progresso e os que querem dar desculpas. A comunicação científica eficaz é extremamente importante devido aos efeitos profundos que as mensagens políticas podem ter nas atitudes do público. Vacinação, esgotamento de recursos, clima e pandemia são questões de vida ou morte, e para enfrentá-los com sucesso, não devemos ignorar o que a ciência diz sobre a negação da ciência. E você, conhece pessoas que negam a ciência em prol de sentirem que estavam certas o tempo todo? Como foi esse contato? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários para continuarmos nossa conversa. E claro, também escreve aqui embaixo se você tiver algum tema sobre comportamento ou psicologia que gostaria de saber mais sobre o prisma científico. Não se esqueça de compartilhar com amigos e família para nos ajudar a continuar produzindo. Obrigado e até a próxima!